Irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão muito treinados, louvado seja o Senhor. Arlan Sadik Salam Firab Yeshua Almassi. Tem que entender para dizer amém, né? Então, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, e seja sobre a sua vida, ou a paz dele, salam, e seja sobre a sua vida. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade sobre a história da redenção. Está uma bênção. Deus tem falado com a sua igreja. Deus tem falado ao meu coração, ao seu coração. Fique atento, porque Deus tem nos ensinado coisas profundas. Deus tem nos instruído aí com coisas profundas. Que se você só vai se alimentar se ficar aí antenado. Romanos capítulo 5, os versículos de 12 até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que por meio do pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor fala português, e o Senhor fala a nossa língua, nós te louvamos por isso. E eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo possa envolver cada coração aqui presente nessa noite. Cada um, Deus, possa entender aquilo que o Senhor quer falar, e é na autoridade de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, o que nós temos aqui diante do nosso texto, diante do texto que nós acabamos de ler, é uma coisa que é um divisor de águas. É um texto que é literal. A história de Adão é literal. A história da redenção também é literal. Por que eu começo o sermão falando exatamente sobre isso? Porque parece que nós nos acostumamos com a ideia de Adão, parece que nós nos acostumamos com uma ideia de serpente, e às vezes temos até dificuldade de entender que uma serpente pode ser usada por Satanás e ainda falar e ainda fazer o estrago que fez, convencendo Adão e Eva. Mas também, assim como Adão é literal, nós podemos perceber que Jesus também é literal. O que eu estou dizendo é que Adão existiu. O que eu estou afirmando é que Jesus existiu.
que Adão é tão real quanto Jesus é. E por que isso é importante? Para que nós possamos entender essa porção bíblica aqui. E eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, irmãos, porque esse aqui, se não é o texto mais difícil de Romanos, é um dos textos mais difíceis para se pregar esse texto aqui. Então fique atento comigo, porque a gente vai voltar nele aqui várias e várias vezes, porque Paulo, ele traz uma repetição de fatos que é importante para você entender a nossa realidade. Irmãos, já dito essas coisas que Adão é literal, eu posso afirmar então, o que está acontecendo aqui é que Adão é fruto de uma decisão de Deus. Façamos o homem à imagem e semelhança. Então Deus decide, a Trindade decide criar o homem. Então Adão é fruto, eu e você somos frutos da decisão divina. Mas dentro dessa decisão divina, nós temos algo em nós que nos diferencia de toda a criação. A imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos características em nós, que as características que nós chamamos dentro da teologia, que são características ou atributos comunicáveis de Deus. Você ama porque Deus ama. Você pensa porque Deus pensa. Você domina porque Deus domina. Esses atributos é nos dado dentro dessa decisão de Deus de criar o homem. Mas não somente isso, Deus dá um propósito para nós, que somos frutos da sua decisão. Qual que é o propósito? Governar esse mundo. Nós temos que cultivar esse mundo, mas nós temos que também guardar o mundo. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque dentro dessas características, uma coisa que difere profundamente quem Adão é e o seu domínio, e quem Deus é com o seu domínio, é exatamente nenhuma frase que Deus fala. Nós vimos hoje pela manhã, qual frase que foi? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não coma essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus dá simplesmente uma ordem para Adão, o que Deus está querendo ensinar para Adão, exatamente, olha, o seu domínio tem limites. O seu domínio está abaixo do meu domínio. O seu reino, Adão, não é autônomo de mim, embora você tenha características minhas, embora eu te dê autoridade para governar, embora você seja criado por mim, mas uma coisa que diferencia é não coma, ou seja, você presta contas para mim. MacArthur, um dos grandes estudiosos da Bíblia, diz assim: se não houvesse mandamentos e proibições, então Adão teria o mesmo direito de governar que Deus tinha. Ou seja, Adão teria o direito de ser autônomo, de conduzir e de dominar a própria criação independente de Deus. E é engraçado nós pensarmos sobre isso, porque não é exatamente isso onde o homem está. Não é exatamente nesse ponto que o homem sempre busca. Ser autônomo de si mesmo. Ser autônomo de Deus. E mais do que isso não é a vontade de Satanás? Isso não foi o que Satanás usou para convencer Eva, que tentou Eva a querer ser como Deus, que levou Adão a querer ser como Deus, e não estar submisso a nada. E é por isso que Adão e Eva vai lá, e exatamente naquele fruto, que há uma proibição, e ele come daquele fruto. Daquele momento em diante, é como se Adão tivesse dito para Deus: o meu reino, a minha vontade, eu governo a partir de mim mesmo. E assim, meus irmãos, eu posso dizer que surge o reino de Adão. Quando eu comecei aqui o sermão, eu disse que
é literal Adão, é literal Cristo. Mas ao mesmo tempo que nós temos dois homens, nós temos duas realidades agora. Nós temos o pecado e nós temos a graça. Nós temos dois destinos aqui agora. Nós temos o inferno e nós temos o céu diante da pessoa de Jesus Cristo. E eu quero mostrar nessa noite, nesse texto, que Paulo quis conduzir os romanos, é de que quais as consequências que tem nesse reino de Adão. E a primeira coisa que eu queria que os irmãos olhassem comigo aí na Bíblia, está lá no versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Primeira coisa, irmãos, é que o pecado, ele entra no mundo. E Adão, que achou que agora seria autônomo de Deus, ele descobre que ainda há um golpe de Estado ali ainda em cima do próprio Adão. Porque o Adão que governaria, ele agora está escravo do pecado. O Adão agora que seria o Senhor soberano e autônomo sobre a criação, agora ele é escravo da morte. Porque todo o texto aqui diz, a morte passou a todos os homens, versículo 14, então reina a morte por causa do pecado. Então Adão não consegue a sua autonomia. Ele se torna escravo. E esse pecado, ele entrou no mundo. E não só no mundo do homem, não só em nossos corações, não só na nossa natureza, mas entrou também na criação de Deus, dos animais, das plantações. O pecado também manchou essa criação de Deus. E é importante a gente pensar sobre isso, porque isso revela muito e nos diz muito sobre a realidade que nós vivemos hoje. Muitos questionam por que há tanta maldade no mundo, ou por que uma barragem pode se romper e matar tantas pessoas, ou por que um furacão pode se fazer e ainda destruir tantos lares. Porque o mundo, irmãos, juntamente conosco, está manchado pelo pecado. Porque o mundo, juntamente conosco, está manchado, está desfigurado por causa do pecado. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a pior notícia que você já ouviu na sua vida? Um ente querido que faleceu? A corrupção no Brasil, que parece que a gente acha que às vezes tem jeito e às vezes não tem. Às vezes você se convence disso. Qual é a pior notícia do mundo? E eu quero dizer, irmãos, que a pior notícia, a pior tragédia que eu quero dar para você nessa noite é que Adão pecou. E o pecado entrou no meu e no seu coração e entrou no mundo. E é engraçado nós pensarmos que essa tragédia é tão grande, nós fazemos parte dela porque é literal e é verdade. É tão importante nós pensarmos sobre isso, porque Adão, ele não gera o pecado. Adão abre a porta para que o pecado entre no mundo. Como representante da humanidade, ele abre a porta para que o pecado entre no mundo. Não é isso que o versículo está dizendo? Portanto, assim por um só homem entra o pecado no mundo. Observe agora isso comigo. Não diz que Adão originou o pecado. O pecado já existia antes mesmo de Adão. Antes de que Adão pecasse em si, o pecado já existia. E por que ele existia? Porque a Bíblia nos diz, lá em 1 João 3,8, que aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio. O que Adão faz, irmãos, é abrir as portas para que o pecado, a morte e Satanás
governe sobre a humanidade e a criação de Deus. E isso é muito sério, porque mais uma vez eu afirmo aos irmãos, essa é a verdade de Deus literal. Isso que eu estou falando para vocês, isso que nós estamos aprendendo aqui neste mês, é a verdade, é literal. Por causa de um só homem, o pecado entrou no nosso coração, mas entrou na criação de Deus. MacArthur ainda diz uma outra frase bem interessante, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Satanás gerou o produto, mas quem colocou no mercado para rodar foi Adão. Se você é comerciante, você entendeu bem o que eu estou querendo dizer. Quem produziu, quem idealizou, quem é o autor do pecado, é o próprio Satanás. Mas quem pôs para rodar no mercado da criação de Deus foi Adão. Adão comprou a ideia. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, irmãos. Um versículo maravilhoso que nos diz: mas para isso, para esse propósito, que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi exatamente por isso que Cristo Jesus veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. É por isso que Cristo é tão importante. Porque Ele agora destrói, Ele agora acaba, Ele estabelece um novo reino, não da morte, mas o reino da justiça. Não o reino do pecado, mas o reino da vida. Por isso que quando Cristo nos evangelhos, Ele está pregando em cidade em cidade, em aldeia, em tribos, Ele olha e fala assim: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Por isso que nós somos convocados na oração do Pai Nosso, a orar: venha o teu reino. É a primeira petição que Jesus ensina os seus discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Não do pecado, não da morte, não de Satanás. Mas o pecado, irmãos, não entrou só no mundo e só em Adão. Olhe comigo ainda no versículo 12. O pecado passou para todos os homens. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está dando nome aos pecados. E ele está convencendo que gentios e judeus são pecadores. E a conclusão que ele chega no capítulo 3, versículo 23, é que todos pecaram. Não há nenhum justo sequer, ele fala lá no capítulo 3, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram. Ele prova que judeus e gentios, pessoal que mora em Belo Horizonte e Contagem, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, todos pecaram. Não existe nenhum justo sequer. Mas como que isso é possível? Como que isso é possível? Que todos pecaram? Como isso é possível? Irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui nessa carta, é que está dizendo, assim como Adão transferiu o nariz que Deus criou e chegou até você, assim como Adão transferiu a orelha que Deus criou e chegou até você, assim como Deus criou o cabelo e chegou até você, o braço, a perna, o corpo chegou até você, assim também chegou o pecado no nosso coração. Por isso o que nos condena e o que nos leva definitivamente para o inferno
para o distanciamento eterno de Deus, é exatamente a natureza que nós carregamos de Adão. Por isso que todos pecaram. Por isso que você e eu não podemos dizer a partir de hoje, nunca mais pecarei. Nunca mais. Porque ouviu a pregação de manhã, de noite, tô crentão, não vou pecar nunca mais. Chega na segunda-feira, vamos fazer devocional, aí já bate aquela preguiça santa, eu vou fazer de noite. Aí de noite, como é feriado, comeu muito, né? Saiu para casa do tio, da mãe, do vô. Amanhã eu faço. E aí vai. E aí vai. Essa inclinação, irmãos, é algo que nós herdamos de Adão. Mas isso vai acabar. Chegará o tempo que Cristo Jesus voltará para nos buscar. E aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aonde há o pecado, nós seremos tomados pela plenitude da justiça e da vida de Cristo. É esse chamado que nós temos. É esse chamado que você tem, que nós temos. Nós só pecamos porque Adão pecou primeiro. Porque Deus decidiu não criar a humanidade como um todo. Eu quero 1 milhão de homens e mulheres. Então, nasceu 1 milhão de homens e mulheres. Não. Deus determinou, na sua graça, no beneplácito da sua vontade, de que através de um homem e de uma mulher, gerasse toda uma humanidade. Por isso que ele abençoou o homem e a mulher para que fossem fecundos. Porque esse era o plano de Deus. Quando Adão cai, nós caímos com ele. Assim como Adão passou pela sua posteridade, tudo aquilo que nós nos constituímos hoje, ele também transmitiu esse pecado a nós. É como um vírus, ou é como uma poluição na fonte da nascente. Por isso não temos livre-arbítrio, irmãos. Porque nós não escolhemos não pecar. Por isso, nós não temos o livre-arbítrio. Porque nós não conseguimos escolher definitivamente nunca mais pecar. Enquanto a gente estiver aqui, não. Enquanto a gente estiver aqui, não. E a coisa só está piorando, né? Adão peca. Por causa de Adão, agora nós também pecamos. E aí, olha comigo o versículo agora 16. Diz assim, lá na parte B do versículo. Diz assim, não, vamos ler o versículo todo. Diz assim, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento dele derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou em todos os homens, por causa de Adão. Mas o pecado também trouxe condenação para todos os homens. O pecado trouxe para mim e para você, irmãos. Se não é Deus intervindo na história da redenção, se não é Deus manifestando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, esse é o meu destino, esse é o seu destino. Condenação. A condenação eterna daquele que é todo fidedigno, não foi isso que nós lemos aqui no início? Separação eterna daquele que é todo bom, aquele que é todo justo, aquele que é todo amor, aquele que é o nosso Criador, irmãos. Por isso eu fico entristecido quando eu percebo que crentes têm mais medo da morte física do que da morte espiritual. A morte física, irmãos, nós temos vitória sobre ela. A morte física,
A morte já foi vencida por Cristo Jesus. Aquele que ainda que esteja morto, ele viverá. Essa é a pior condenação que nós podemos receber, é a morte espiritual, é a morte eterna, longe do nosso Criador. Essa é a pior sentença que está sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, se não fosse Cristo Jesus. É literal, é a verdade. Por isso que Paulo, no capítulo 1, versículo 16, versículo 17, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para salvar todo aquele que nele crê. Não há tempo de nos envergonharmos, irmãos. Não podemos nos envergonharmos de Cristo. Porque o nosso destino era trágico, era irreversível. Consegue compreender o tamanho da gravidade que é pensar que nós somos descendentes de Adão? Consegue perceber que aquela brincadeira vai para o inferno? É uma brincadeira que nós deveríamos refletir sobre ela. Muitos de vocês devem estar querendo matar Adão agora. Por causa de Adão, eu estou nessa situação. Parabéns, você acabou de provar mais uma vez que você merece condenação, que você é pecador. Mais uma coisa contra a nossa vida. Você precisa entender que a condenação é: saiam do meu jardim, saiam da minha presença. Mas de todas as consequências que eu quero enfatizar, irmãos, é essa morte espiritual, essa morte eterna. Cuidado, cuidado, porque em Adão nós somos merecedores dessa condenação. Deus não criou um homem para que morreria. Vocês entendem isso? Que Deus, quando cria o homem, Ele não quer que o homem morra. Ele quer que o homem goze da sua comunhão eternamente. Ele quer que o homem tenha vida, e vida eterna é o quê? Comunhão com o seu Criador. Longevidade com o seu Criador. Paz com o seu Criador. E é por isso que, ao enfatizar agora a pessoa de Cristo Jesus, eu quero mostrar para vocês o poder da reconciliação. Que é o que ele vem trabalhando, o que Paulo vem trabalhando em todo o capítulo 5, até chegar aqui no versículo 12. O inferno não foi produzido para que o homem fosse para lá. O inferno foi feito para que Satanás e os seus demônios fossem para lá. Lá não é lugar para o homem. Lá não é um lugar para nós, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas em Adão nós vamos para lá. Mas em Adão, esse é o caminho que nós temos. E o único caminho em Adão. Quero mostrar para vocês agora, irmãos, o contraposto. O que nós ganhamos agora com o reino de Cristo? São dois homens literais, Adão e Jesus. São dois destinos literais, o inferno ou o céu. São duas realidades, o pecado ou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. São dois reinos. O reino de Adão com o pecado, com a condenação, com Satanás. Mas também o reino de Cristo com justiça,
com vida eterna. E é esse justo agora que eu quero apresentar para vocês. Olha comigo, no versículo 15, diz assim: todavia assim não é o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Com a desobediência e com a ofensa de Adão, entrou o pecado no mundo. Com a obediência e com o sacrifício de Cristo, entrou a graça salvífica de Cristo no mundo. Agora há luz no fundo do túnel. Agora há possibilidade de salvação. O reino de Deus é chegado e o convite à sua vida é estendido. Por um só homem, Jesus Cristo, entrou a graça de Deus salvífica no mundo. E sabe o que é a melhor notícia? Se o pecado é a pior notícia do mundo, eu quero te dar a melhor notícia. Não é que ouvir que você vai ser pai, que você vai ser mãe, que você tem um emprego melhor, ou que outra coisa desse tipo. Mas a melhor notícia que eu quero dar no mundo para você, é que a graça de Deus salvífica está aqui. E hoje é o tempo de reconciliar com Ele. E ainda, eu quero dizer ainda mais. Eu quero dizer mais ainda para vocês. É de graça. É de graça. Venham e comam e bebam e partilhem da comunhão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Venham e participem dessa mesa. Venham. É gratuito, é um dom, é um presente que não é oferecido. E uma coisa que é reapresentado aqui no texto várias e várias vezes, é a palavra muito mais e a ideia do abundante. Está tudo aí no versículo 15. Muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. O que Paulo está querendo dizer que a nossa posição em Cristo Jesus, muito mais, é certamente mais abundante. O que é nos oferecido em Cristo Jesus é muito mais abundante do que é nos dado, herdado em Adão, irmãos. Olhe comigo o versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Superabundou a graça. E ela é tão abundante, irmãos, porque em Adão é uma ofensa que causa todo o estrago. Mas em Cristo Jesus, é de todo o estrago, é trago a justiça. É trago a graça, é trago a reconciliação, é trago a salvação, é trago o retorno para aquilo que nós perdemos em Adão. Você compreende agora, irmãos? Você consegue entender, queridos, a importância de se viver em Cristo? A importância de entender a graça agora no mundo, oferecida de forma graciosa e gratuita a nós, porque Cristo Jesus pagou o preço que nós, ainda que nós pagássemos, ainda não cobriria a nossa dívida. Essa é a melhor notícia. É para dizer que tudo que se perdeu em Adão, se ganhou. E ganhou muito mais em Cristo Jesus. Superabundou a graça. Toda a história, todos os seus pecados e redenção é sobre a glória da graça de Deus em Cristo Jesus. Toda a história da redenção é sobre a graça, é sobre o favor de Deus. É sobre a atuação de Deus salvando aqueles que estavam condenados ao inferno. Portanto, irmãos, sintam-se fortemente encorajados aqui. Paulo está tentando fortalecer a nossa fé. O Espírito Santo usou Paulo
para que nós tivéssemos a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus. Você está vivendo uma vida dissoluta, irmãos. Reconcilie com o Senhor Jesus hoje, porque há abundância da graça de Deus. Se você tem pecados secretos, irmãos, arrependa-se e creia. Não importa quão escandaloso seja, ou quão difícil seja confessar esse pecado, mas eu quero dizer que muito mais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é oferecida para nós nessa noite, em nome de Jesus. Reconcilie-se com Deus, porque no reino de Cristo, Ele é a nossa justiça, porque no reino de Cristo, Ele é a nossa vitória, porque no reino de Cristo, é Ele o Senhor da nossa vida. Pense na verdade sobre a grandeza da graça de Deus, sobre o dom gratuito da justiça de Cristo que é oferecido a todos aqueles que confiam nele. Olhe comigo também no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Se o reino de Cristo introduz a graça no mundo, o reino de Cristo também, ele passa essa graça a todos os homens. Mas eu preciso mostrar para vocês o que Paulo quer dizer com a graça de Deus a todos os homens aqui. Porque talvez nós poderíamos chegar a uma conclusão. Bom, se em Adão nós pecamos, estamos condenados, já que Cristo pagou lá, está todo mundo liberado, está todo mundo no céu. Porque aquele ato único de Cristo serviu para todo mundo. A gente cai num universalismo aqui. Isso é um erro teológico. Mas quem são todos esses que Paulo está querendo dizer que a graça agora passou para eles? Eu cito para vocês Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos também, capítulo 3, de 21 a 25. Vai falar também que a justiça de Deus é para todos aquele que crê. Mas o nosso texto aqui no versículo 17, parte A. Se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem. Nós temos aqui, dentro do contexto de Romanos, todos aqueles que creem, e aqueles que creem, eles recebem. Mas quem são os que creem? Quem são os que recebem? Efésios capítulo 2, versículo 8, nos ajuda a desvendar isso. O que diz lá? Porque pela graça sois salvos. Foi isso que eu mostrei para vocês aqui? Não é a graça que está salvando? Mas é por meio do quê? Da fé. E isso vem de nós? Não, não vem de nós. É o quê? Mais um presente que Deus nos dá, queridos. Além do dom gratuito que é nos oferecido em Cristo Jesus, esse presente da graça, nós somos presenteados com o dom da fé. Os que recebem a graça do Senhor Jesus Cristo são aqueles que foram presenteados com a fé. Então a graça de Deus passou para todos aqueles que creem. Existe um contexto ético aqui também, irmãos, que nós precisamos citar, que Paulo provavelmente diz, todos os homens aqui também, ele está com a ideia de gentios e judeus. Quando a gente estuda o Novo Testamento, você vai perceber que existe essa intriga ali, né? Entre gentios e judeus. E expressões como todos os homens, geralmente tem essa tendência de dizer,
Deus salvou tanto pessoas fora do judaísmo, quanto também dentro do judaísmo. A graça de Deus se manifestou para todo mundo. Para uma criança, mas manifestou para aqueles que estão desde os primórdios aqui na terra. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Mas a graça de Deus também, irmãos, versículo 16, parte B, diz assim: mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Versículo 18 também nos diz, parte B também: veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida para nós. A graça é passada por todos os homens. A graça entra no mundo, é passada por todos os homens. Lembra que Adão nos é dado a condenação? Em Cristo Jesus nos é dada a justificação. O que é a justificação? A justificação é a morte de Cristo no nosso lugar. Era para nós termos morridos, mas Cristo morreu no nosso lugar. E agora a justiça que ele é conquistada, que ele conquista com a morte dele ali naquela cruz, nos é dada. Então a justiça de Cristo agora é nossa. E a justiça que era nossa, que era uma miséria, foi dada a Cristo. Porque aquele que crê, ele diz: olha, os meus pecados foram mortos, os meus pecados foram entregues, os meus pecados foram pagos em Cristo Jesus ali naquela cruz. Justificação pela fé é exatamente isso. Diante do tribunal de Deus, Jesus se apresenta e fala: eu vou sofrer toda a penitência, tudo que é necessário, no lugar daqueles que creem. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos. Lembra da brincadeira de mandar a gente para o inferno? Agora eu quero dizer para vocês: valorizem o que é oferecido em Cristo Jesus. Porque isso é literal. Porque isso é verdade. Porque isso define o meu destino e o seu destino, igreja. Quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós cremos a respeito da sua vida e da sua obra, define em qual reino nós estamos pertencendo. Nós somos daqueles que somos do reino de Cristo. Deus, por sua infinita misericórdia, salva em Cristo Jesus uma semente da massa falida, reprovada e rebelde, e nos justifica diante do Criador. Ei, Pai! A justiça daquele, quem pagou foi eu. Se em Adão nos é oferecida a condenação, é certo a nossa condenação. Em Cristo Jesus, é certo que nós venhamos a pertencer a esse reino maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Por isso, irmãos, nós não podemos ser crentes apáticos. Por isso, nós não podemos ser crentes mornos. Nós temos que ser fervorosos. Nós temos que ser crentes avivados. Nós temos que ser crentes que glorifiquem a Deus a todo custo aqui nessa terra. Que dê testemunho da vida de Cristo aqui nessa terra. Que não se vergonhe, mas que seja ousado em levar a palavra, em pregar essa palavra. Porque pregar o evangelho é dizer que há vida eterna oferecida em Cristo Jesus. Mas que em Adão existe morte, e morte eterna. Nós precisamos compreender isso, queridos. Romanos 8,30 nos diz: aos que predestinou, aquele que ele escolheu, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
É essa esperança da glória que nós temos. É sobre isso, é esse o objetivo que nós temos em ensinar essa série de sermões aqui sobre a história da redenção. É essa herança que nós temos da reforma protestante. É isso que nós somos embasados. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confissão de fé. Não há outra maneira de herdar a vida eterna. Não há razão mais profunda pelo qual a vida eterna reina, a não ser por causa da justiça de Cristo. Não existe coisa mais profunda do que aquilo que é nos oferecido através da vida de Cristo. O que eu quero dizer para os irmãos: descansem as suas almas. Descanse as suas almas em Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa justiça. Confie nele, confie nele. Eu quero fazer 3 aplicações para terminar o sermão nessa noite. A primeira, o que a Bíblia diz, que seu problema mais profundo é a conexão que eu e você temos com o pecado. Que nós olhamos para esse texto e nós presenciamos que o maior problema que nós temos nos nossos relacionamentos e o maior problema que tem no mundo hoje é por causa da conexão que ainda temos com o pecado. Mesmo crentes em Cristo Jesus, nós precisamos viver uma vida de conversão diária, de negação a nós mesmos. A nossa profunda gratidão está relacionada, aos irmãos, aquilo que nós entendemos sobre a nossa miséria espiritual. Aquilo que você entende sobre você, da sua miséria espiritual, do seu pecado, é o que vai determinar a profundidade do seu envolvimento e da sua gratidão com a obra do Senhor Jesus Cristo. A abundante obra que nós devemos fazer, como foi lido aqui, depende muito daquilo que você crê a respeito de si mesmo, daquilo que a Bíblia revela de si mesmo. Porque se você é tão bom, você não precisa do Cristo. Mas se você olha para si mesmo e reconhece quão pecador você é, você vai reconhecer a profundidade, a riqueza e a beleza daquilo que é nos oferecido em Cristo Jesus. É uma tese minha, mas eu quero dizer, muito da apatia que a igreja vive, muito da preguiça que a igreja vive, muito da indisposição, é porque é falta de uma compreensão profunda daquilo que Cristo fez ali naquela cruz para nos justificar, para nos livrar da condenação eterna. Compreenda isso. Você será um crente que não é digno desse mundo. Compreenda isso. E Deus jamais se envergonhará de dizer: é o meu filho. Segunda coisa que eu queria que você entendesse, que o único remédio em todo o universo para essa condenação é a justificação que vem pela obra de Jesus Cristo, pela sua obediência e pela sua morte. Talvez seja verdade, em partes, mais uma mentira de Satanás, né? Que todos os caminhos levam a Deus, mas só um te salva, todos os outros te condenam. Todos os caminhos vão fará com que você se apresente a Deus no grande dia, mas só um, que é Cristo Jesus, aquele que morreu no nosso lugar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que ouvirão desse grande Deus e juiz: vinde benditos do meu Pai. Somente um caminho pode te salvar dessa condenação, irmãos. O único remédio está em Cristo Jesus. Terceira e última aplicação.
é que a fé em Cristo é a única maneira de você ser unido a Ele, justificado e aceito diante de Deus. O caminho pelo qual nós devemos percorrer é um caminho de fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Essa doutrina, irmãos, precisa nos ajudar e nos motivar na evangelização do mundo. Crer que nós somos salvos em Cristo Jesus. Crermos que a justificação pela fé é possível. A reconciliação com Deus Todo-Poderoso é possível. Isso tem que nos motivar. Isso tem que nos impulsionar à evangelização daqui e do mundo inteiro. Porque afinal de contas, essa é a melhor notícia que você pode dar para alguém. Essa é a história da redenção. 2 homens, Adão e Jesus. 2 destinos, inferno e céu. 2 realidades, pecado e graça. Presta atenção que eu vou falar com vocês. Decidam. Qual reino vocês querem fazer parte? Decidam. Qual Senhor você vai servir? Vamos ler todos juntos o verso de número 20. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos repetir essa última parte? Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Vamos orar? Quero convidar o ministério de louvor, que já toma os seus postos, para a gente cantar mais uma música. Queridos, coloque o seu coração diante de Deus. Faça uma reflexão. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor preservou ela para que ela chegasse até essa noite. Na verdade, para que a gente possa ter ela na nossa casa, para que a gente possa ser recordado dia após dia. Em Cristo Jesus a justificação, que em Cristo Jesus a vida. Deus, que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor nos reconcilie consigo mesmo, nos dando a fé através do ouvir da sua palavra, através da alimentação da sua palavra, Deus. Regenere o teu povo, fortalece o teu povo, renova o teu povo, vivifica o teu povo, porque não podemos viver indiferentes, ó Deus, a essa realidade. E nós podemos, Deus, viver em comunhão com o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, como o Senhor abençoou Adão e Eva. Que o Senhor nos abençoe. Que em todas as coisas que há em Cristo Jesus, que nós saibamos, ó Deus, que nós tenhamos consciência, que nós vivamos à luz daquilo que é nos oferecido em Jesus. A tua palavra nos diz que o teu povo perece por falta de conhecimento, Deus. Mas nós oramos, Senhor, que a palavra do Senhor seja pregada através da nossa vida. Que o Senhor nos use. Porque, como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha igreja serviremos ao Senhor. Eu e a minha cidade serviremos ao Senhor, porque nós queremos ser fiéis a Ti, Deus.
Nós queremos fazer parte daqueles que glorificam o Senhor, daqueles que têm aquilo que é recuperado, do que foi perdido em Adão. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, para louvor e glória do teu nome. Amém.